Olá, boa noite a todos. Boa noite, Horaci, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Nós de princípio, já somos gratos pela sua atenção. Venceu aí vários obstáculos e está aí conosco agora, né? Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos recebendo a Horaci. A Horaci, ela é lá de São Pedro da Aldeia, né? Lá do Sítio Bruno. A casa lá que ela está fazendo o trabalho dela é Cantinho de Maria, faz acolhimento lá de várias mães. Um trabalho que ela já comentou aqui, bastante interessante, que tem auxiliado muitas pessoas. Hoje nós vamos dar sequência à nossa última live desse ano de 2024. Eu queria agradecer, né, aqueles que estão acompanhando conosco ao vivo. Nós falamos em nome do GAEB, que é o Grupo de Apoio Holístico Eurípides Bassanufo, aqui de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Eu vou convidar a todos agora para que nós possamos fazer a nossa leitura de abertura. A gente está lendo o livro Fonte Viva, e a lição de hoje é de número 180. Vou carregar aqui. A última leitura do livro Fonte Viva, o título dela é Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Está lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram um júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundícia. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e recomecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia.
Então, essa foi a nossa leitura de abertura, a última do livro Caminho, Verdade e Vida. Depois, quem quiser ler ela novamente, fique à vontade. Convido agora a todos para que possamos fazer a nossa prece, que nesse momento a gente possa pensar naquelas pessoas, nos nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, pessoas que estão passando por necessidade neste momento, que nós possamos mentalizar todos eles saudáveis, realizando os seus sonhos, felizes, né? Para que a nossa prece possa chegar, né, até o nosso Pai maior. Senhor Deus, Pai bondoso, de infinita misericórdia e sabedoria, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade de, através das redes sociais, estarmos aqui reunidos em seu nome para a divulgação da doutrina espírita. Pedimos nesse momento a Ti, Pai, a toda a espiritualidade de luz, ao mentor espiritual da nossa casa, Eurípides Massamuth, toda a intuição necessária para a nossa irmã Araci, no estudo que ela vai apresentar para nós, que ela consiga transmitir todas essas informações e que elas possam somar as que já temos conhecimento da doutrina espírita, nos orientando na nossa caminhada diária. Pedimos também, Pai, neste momento, que o Senhor possa abençoar cada lar representado aqui nesta noite, enviando seus mensageiros espirituais a cada lar, que eles possam estar levando muita paz, harmonia, tranquilidade, amor, para que possamos ter uma boa convivência com aqueles a qual foi destinado nessa encarnação, para que possamos acertar as nossas diferenças. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos no leito hospitalar ou em seus próprios lares, ou infelizmente muitas das vezes abandonados pelas ruas, que eles sejam amparados, atendidos neste momento, e possa receber, Pai, o seu calor, o seu abraço, a sua misericórdia, e o lenitivo necessário para a recuperação do corpo físico e espiritual. Por todos aqueles nossos irmãos que enfrentam dificuldades, sejam elas quais forem, Pai, que eles também sejam atendidos neste momento. Por todos aqueles nossos irmãos que possivelmente não podem acompanhar conosco essa live ao vivo, que eles recebam também essas vibrações benfazejas e depois eles possam lá nos nossos canais assisti-la na íntegra e tirar aí mais uma orientação para a sua caminhada diária. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a vossa permissão para darmos início a mais uma live desta noite. Graças a Deus, que assim seja. Daqui a pouquinho eu volto com você, Araci, aí. Com vontade. Que Jesus nos abençoe, que os anjos amigos possam nos envolver mais uma vez, dando-nos a certeza de que fomos criados para o bem, para a luz e para a felicidade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Jesus, o modelo. É Natal, a festa maior do povo cristão. Embora nós saibamos que somente 31, até onde eu fiz a pesquisa, 31,8% da população do nosso planeta são de cristãos. Não é a grande maioria, mas nós sabemos que Ele está conosco desde o início. Ele é o representante de Deus aqui, Ele é o nosso governador. Nós fomos no livro A Caminho da Luz, que nos diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, Jesus nos acompanha desde sempre, desde o início,
no nosso planeta, em que chegamos aqui ou exilados ou iniciamos aqui. Ele governa tudo e nós sabemos que Ele aqui está. Ele está junto de nós desde o primeiro momento. E nós temos a certeza disso. Quando a tempestade vem em nossas vidas, quando as dificuldades chegam, as dores chegam, as aflições chegam, vamos pensar, nós estamos num barco e a tempestade chegou. Das dificuldades, das dores, de tudo. Que estamos num mundo de dores, de provas e de algumas expiações, a grande maioria. E Jesus, como nos diz a passagem, está adormecido, ali, tranquilo, dormindo no travesseiro, na sua almofada. Senhor, tu não vês a tempestade? Claro que vê. Ele acompanha a tudo, como nos diz o livro dos Espíritos, na questão 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos. Impossível que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Quem é este homem? Quem é este homem? Nos diz aqui na segunda parte do livro A Caminho da Luz. A primeira vez que ele veio, verificou-se quando o orbe terrestre se desprende da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço. E a segunda vez foi quando é decidida a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Eu pergunto, será que Maria e José estavam presentes nessa segunda reunião para decidir a vinda de Jesus? Esse que nos diz a questão 624, que foi enviado por Deus, o profeta. Aquele que Deus utiliza para nos trazer as lições que precisamos. É claro que Jesus estava. E a manjedoura que nós comemoramos agora e falamos tanto no presépio, ela significa para todos nós a humildade. O papel primordial de Jesus, a humildade, ele vem e nos diz em Lucas 9,48. Quem quer que me recebe, recebe aquele que me enviou. O que for menor entre todos vós será o maior de todos. Então, que tenhamos ter em nós a certeza dessa humildade. A humildade que Jesus veio nos trazer, da simplicidade, de tudo aquilo que Jesus realizou entre nós, e ele continua naquela almofada, dormindo, enquanto o mar acontece toda aquela tormenta. Então, voltando à segunda reunião, Maria estava ali? Claro que estava. Maria de Nazaré. Seria aquela, como nos diz o livro de Miramês, Maria de Nazaré, que desde pequena ela já nos trazia lições para os rabis daquele que viria, que seria o nosso Messias. Ainda uma menina sentada na cozinha da sua casa. Ali estava seu pai e sua mãe, e ela conversando sobre a vinda de Jesus. Quando ela fica sabendo, através do anjo Gabriel, que ela seria a mãe de Jesus, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E ali, segundo a obra citada, ela começa a mudar a psicosfera da Terra. Ela começa a mudar o mar da Galileia, o Tiberíades, o mar da Galileia, o Tiberíades, como nós sabemos que é a mesma coisa. Ali ela começa a mudar a força da água. Os peixes vêm à borda da água, comemorando o ar que estava diferente pela chegada de Jesus. E nós que somos cristãos, a gente percebe isso, não percebe? Nessa semana agora, na semana que está antecedendo o Natal, como modifica? A casa fica mais alegre, os nossos amores vêm, os nossos amores do plano espiritual, do plano material. Fica diferente, André Luiz nos fala sobre isso. A chegada, a comemoração, assim como eu comemoro, que eu digo que a data mais importante para mim é a data do meu aniversário. É a data que eu nasci,
Porque quando eu terei outra oportunidade de estar num corpo e aprender tudo que eu tenho aprendido, me esforçado, como nos diz a questão que lemos, a melhora que temos que fazer, seguindo o modelo, o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Nós somos cristãos e devemos reconhecer isso, e Maria ali estava. E com certeza José da Galileia também ali estava. Aquele que iria tomar conta de Jesus, como nos diz o livro Levanta e Seguir de Emanuel, na página 37, lição 6. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste, nos diz Emmanuel na obra citada, o cristianismo sem ele, sem José? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordamos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem, quando teve que fugir para o Egito. Por quê? Nós já nos perguntamos, a espiritualidade nos fala, por que que os reis magos trouxeram dinheiro, moedas, ouro, quando eles vieram visitar o menino Jesus no presépio que nós conhecemos? Por que eles trouxeram o dinheiro, a moeda para eles? A espiritualidade sabia que José teria que fugir com ele, com Jesus e com Maria, para o Egito. Teria que fugir, como eu disse aqui. Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordamos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados por forças divinas a um homem. Sim. Por que eles receberam aquelas moedas? Porque quando eles foram para o Egito, quando eles chegassem no Egito, se eles não tivessem moedas de ouro, pedras preciosas, eles seriam escravos. Eles seriam escravizados e Jesus teria que voltar. Jesus teria que voltar para Nazaré, na sua infância ali, como nos diz o livro Boa Nova, no capítulo 3, que nos fala que Jesus, desculpe eu falar o capítulo, mas eu não me lembro bem o capítulo, mas que Jesus conversavam ali, Isabel e Maria, e vendo Jesus, a criança, e o seu primo também, João. E ali eles estavam conversando e Maria, Isabel dizia da preocupação dela, porque o seu filho já ficava ali junto com as pessoas, conversando, se alimentando com mel, e Jesus trazendo mendigos, trazendo mulheres de vida equivocada para dentro do lar, e Maria no outro dia vai até o templo. Vai até o templo e lá ela pede um lugar para Jesus ficar. Seria como se fosse um orfanato? Seria como se fosse um internato? E ela volta, conversou ali para que ele ali ficasse. E ela volta e quando ela vai entrar em casa, Jesus diz, não sabes, mãe, que estou mulher, que estou cuidando das coisas do meu pai. E vai até José e pede emprego na carpintaria. Então, dos 13 aos 30 anos, Jesus foi carpinteiro. Então, eles precisavam daqueles presentes. Eles precisavam daquelas pedras, daquelas moedas para não serem escravizados no Egito, porque senão seriam. Continua Emmanuel na lição citada do livro Levanta e Seguir. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta como foi a dele de receber o nosso Messias, porque ele sabia. Nessa reunião, a segunda reunião, em que ali estavam decidindo a vinda de Jesus, como falamos, com certeza estavam presentes ali os interessados, que seria a mãe e aquele pai de Jesus aqui na Terra. Nós sabemos que, sem supor que ele, Jesus, fosse próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, tinha organização de seres carnais. Isso está em a Gênese de Kardec, capítulo 6, Superioridade da Natureza de Jesus. Capítulo 15, desculpa.
Como homem, tinha a organização dos seres carnais, como espírito, no livro O Gênesis. Como homem, teria a organização dos seres carnais. Como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que a vida corporal não possuía, que não possuía as fraquezas da vida material. O espírito dominava a forma absoluta, a matéria também do perispírito. Aí daí seria que vieram dizer que ele seria médium de Deus? Agiria como médium nas curas que operava? Pergunta Kardec. Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, o médium é um instrumento intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava da assistência, pois era ele que assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do poder pessoal. Que espírito ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de transmitir? Que espírito seria? Se alguma influência recebesse só de Deus, lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Médium de Deus, ele desde sempre era médium de Deus. Então, nós não podemos imaginar. E continua a leitura. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a carpintaria. Como falamos, ele foi carpinteiro dos 13 aos 30 anos, que ele ficaria 3 anos no seu messianato, 3 anos nos trazendo as suas lições. O mundo não tem outra notícia de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo o aviso de César. Estamos falando de quem? De José. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo o aviso de César, e as que nulo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho, sem qualquer situação de evidência. Deu a Jesus tudo o que podia dar. José, na sua simplicidade, Maria acompanhando Jesus aonde ele estivesse. Em qualquer lugar, em todos os eventos, nos 3 anos de messianato, Maria estava ali ao lado de Jesus, sempre. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus, instrumento de Deus. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir da matéria humana para um serviço de definições. Emmanuel nos fala isso. E nessa segunda reunião, como nós falamos, para decidir a vinda de Jesus, estavam eles ali, presentes. E aí foi dada. E será que nós excursionamos nas primeiras organizações unicelulares? Ou eu, você que está me ouvindo, está assistindo, os nossos irmãos queridos, nós achamos que nós viemos exilados de capela? Já espíritos mais que tinham outras experiências e vieram aqui para complementar? Eu acho que não. Eu acho que nós tivemos ali, como nos diz o livro A Caminho da Luz, os primeiros habitantes nas organizações unicelulares. Os segundos habitantes no reino animal e vegetal, confundido nas profundezas oceânicas, bilhões e bilhões de anos. Terceiro, nós vamos ver a civilização egípcia. Dentre os espíritos degradados na terra, aqui serão os de Capela, que vieram de Capela. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes, ainda no livro A Caminho da Luz. Então, nós vamos perguntar, se chegamos aqui como esses exilados, que já tínhamos desenvolvido o culto da morte, altamente desenvolvido pela civilização egípcia,
Ou nós estamos lá nas organizações unicelulares? Ou nós estamos lá no vegetal confundido com o animal nas profundezas, milhões e milhões de anos? Ou então, na organização hindu, origem anterior da civilização egípcia, que antecederam de muitos os israelitas, que vieram logo Abraão e Moisés. E a gente veio fazendo todo esse trabalho. Todo esse trabalho foram elas as primeiras vozes da civilização hindu, da filosofia e da religião. Uma raça de profetas, de mestres iniciados, arianos puros, os Mahatmas, as castas, os párias. Devemos tudo isso aos nossos irmãos. E hoje aqui estamos, em 18 de abril de 1857. A águia divina dá o seu grito de liberdade e vem nos dizer: não mais a escravidão do ódio, não mais a escravidão do desamor, não mais a escravidão da discórdia, do desentendimento, não mais o sofrimento como castigo, não mais um Deus juiz que condena ou absolve, não mais a primeira experiência, não mais criados agora e sim milhões e milhões de anos, e trazendo em nós a certeza de um Pai de amor e de justiça. Então vamos ler aqui a questão 625. De início nós vimos, dado ao homem aprofundar vamos ver na 625 que nos fala qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus. Jesus. Guia e modelo. O Espiritismo nos diz isso. O Espiritismo nos fala da humildade, da simplicidade deste homem, da simplicidade deste homem que vem nos trazer a luz, da simplicidade deste homem que tira a mulher daquele papel de sofrimento, que devolve à mulher adúltera a dignidade. Aquele homem que estava escrevendo ali na areia. Escrevendo ele estava e chegam os homens e jogam nos pés de Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Naquele tempo a mulher teria que ser, se fosse casada, morta pelas pedras, se fosse noiva, expulsa da cidade pelas pedras. Ele ali estava escrevendo, segundo alguns autores, um lindo poema. Segundo outros autores, ele escrevia ali os nossos equívocos, os nossos erros, mas sem tornar público o erro de nenhum. Um erro de nenhum. E é o que ele nos diz aqui. Naquele momento tão difícil do barco, nós vamos voltar na mulher. Estamos afundando, aquela mulher estava afundando. Jesus respondeu: homens de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Merece nós examinarmos nesse momento as nossas paixões, a nossa tormenta, aquilo que trazemos em nós, como aquela mulher naquele momento trazia, aquele sofrimento que aquela mulher trazia naquele momento, como os pescadores traziam naquele momento daquele barco que ia afundar. O nosso barco está afundando. Quem é o nosso governador? É o nosso modelo e guia. É Jesus. Por que o nosso desespero? Por que a nossa aflição? O Espiritismo veio e nos disse que nós estamos aqui consertando, acertando, para alcançarmos a perfeição, como nos diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Respondem os Espíritos: alcançarmos a perfeição. E o nosso livro maravilhoso, que está contido aqui, um código de sobrevivência aqui na Terra, como nos dizia Leon Denis, código de sobrevivência aqui na Terra,
Estamos aqui para alcançarmos a perfeição. E Jesus disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Está em João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Na primeira tempestade, no primeiro vento, na primeira dor, o que acontece conosco? Vai afundar o barco? Dessa maneira, Jesus apontava a capacidade da realização mediante a confiança e a crença nele, que ele está na direção deste barco chamado Terra. E que nós estamos aqui na questão 167, logo na frente, pergunta Kardec. Qual o objetivo da reencarnação? A 132, a encarnação. Alcançarmos a perfeição. Na 167, o objetivo é expiarmos, consertarmos o que fizemos de errado, acertarmos as arestas para alcançarmos o que está na 132. Há quantos milênios? Por que nós falamos tudo isso? Excursionamos no Egito, excursionamos na Índia, passamos pela Europa, matamos, roubamos, queimamos, fomos queimados, praticamos o suicídio, assassinamos, vendemos o nosso corpo, fomos vendidos, passamos por tudo isso que a história nos diz. Ai, vamos respirar fundo, que aí nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui e Jesus disse a frase: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Deixe brilhar a vossa luz. Deixar brilhar a nossa luz. Essa luz intensa que trazemos. Jesus nos disse o seguinte, em determinado Jesus disse, muitas pessoas dizem, ele disse, vós sois deuses? Não, ele não disse. Em determinada ocasião, Jesus estava sendo ameaçado de ser apedrejado por tal blasfêmia em dizer que nós somos Deus. Então Jesus confrontou seus acusadores, está em João 10:34. Perguntou o que estava escrito na lei judaica, lá no Salmo 82:6, em que o salmista Asaf diz, vós sois Deus. Então Jesus não afirma vós sois Deus. Jesus diz, não está escrito na lei, vós sois deuses? Pergunta, quem escreveu não foram eles? Então eles queriam apedrejar porque ele estava blasfemando. Ele diz, eu não disse vós sois Deus. Eu estou confirmando o que o salmista disse. Estou perguntando, lá não está escrito, vocês não são deuses? Então realiza, faz. E segundo Kardec, e veio ele, o modelo para todos nós, o caminho, a verdade e a vida. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar aqui na Terra. Aspirar. Aspirar. Nós podemos aspirar. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos dá o tempo que for necessário. Necessário. E aquela mulher foi jogada ali, nos pés de Jesus, pelo equívoco cometido, pelo erro cometido do adultério. E Jesus escrevendo, continuou escrevendo. E Jesus levanta os olhos e diz àqueles homens, não conheço outra passagem que Jesus estava sentado no chão. Ela ia ser jogada e ele sentou para que ela não fosse jogada ao léu e as pedras viessem, fosse jogada nos pés dele. E tu, Senhor, o que dizes? Não está escrito na lei? Eles não estavam preocupados sobre o destino daquela mulher. Não estavam, porque para eles a mulher era lixo. A mulher adulta era lixo, ela teria que ser morta pelas pedras. E eles queriam que Jesus dissesse. Aí eles perguntam, a mulher ou a lei? Se ele diz, condena a mulher às pedras, ele iria contra a lei que ele estava programando, a lei que ele estava mandando para todos nós, desculpa, que é a lei do perdão, a lei do amor, a lei da justiça. E se ele diz, liberta a mulher, ele iria contra a
a lei mosaica que dizia que ela teria que ser apedrejada até a morte. Então, ele, se ele diz liberta a mulher, ele seria apedrejado. Então, ele olha e nos dá aquela frase magnífica, quando nós estamos acusando. Ele veio aqui para que tivesse harmonia. Ele veio aqui para que acreditássemos realmente que a gente pode realizar, que a gente pode fazer. Vamos pensar no Natal. Para que Jesus poderia ter vindo num palácio? Jesus poderia ter vindo como filho de um rei? Ele poderia ter sido criado ali, mas ele foi para a carpintaria. Ele veio na manjedoura. Ele ficou ali entre os animais, entre a simplicidade dos animais. Veio por José, José da Galileia. Veio através de Maria, Maria de Nazaré. Então, se ele diz a mulher como, então ele diz, ele nos traz a lição. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele é o nosso modelo. Ele é o caminho. O nosso objetivo é a perfeição, como ele, o espírito mais perfeito que esteve entre nós, o nosso governador sideral. Ele não disse que nós não poderíamos fazer o que ele faz, ele disse que poderíamos fazer e muito mais. Aonde? Quanto tempo? Em que planeta? Em que local? Nós não sabemos. Porque nós não somos daqui da Terra. Nós somos das paragens de luz. Nós estamos aqui para consertarmos. Deus nos criou para a luz. Deus nos criou para o amor. Deus nos criou para a paz. Deus nos criou para a felicidade. Tudo que vem contrário à paz, à felicidade e o amor não pertence a nós. Não pertence a nós. Nós somos filhos de Deus. E aqueles homens que acusavam aquela mulher olharam o que estava escrito. Cada um leu ali a sua encrenca, a sua dificuldade. Jesus, ele veio, como nos diz a nota, ele veio construir o tipo mais perfeito moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, é o Espírito Divino que o animava, o Espírito de Deus que animava Jesus. Então, por quê nós estamos aqui ainda nos arrastando? E aqueles homens olharam e viram ali o que eles tinham feito de errado. Viram ali. Aí foram saindo um após o outro. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Ele olha para a mulher e diz: aonde estão os teus acusadores? Foram todos embora. Então vá. Vá e não voltes a pecar. E ela foi. Mas à noite ela volta. Ela volta na casa de Simão e vai conversar com Jesus. Senhor, a minha família não me quer, não me aceitam mais. O que eu posso fazer? Eu preciso. Eu preciso de sobreviver. Como eu vou viver? Deixe-me ficar com o Senhor. Não. O filho do homem não tem aonde apoiar a sua cabeça. Vá que eu estarei contigo. E ela foi. Na estrada de Tiro, ela encontra uma casa. Encontra uma casa, um casebre. E ali ela começa a acolher as pessoas que passavam por ali. Com sofrimento, tipo uma UPA nossa. Ela começa a acolher as pessoas e guardando no coração os ensinos que levavam aquelas pessoas às lições de Jesus. Aquilo que ela viu que Jesus realizou. Aquilo que Jesus realizou com ela, que não a condenou, que não atirou a primeira pedra, que não a acusou. Ele não é um modelo para a gente. Nós não estamos aqui para resgatar. Nós não estamos aqui para consertar as coisas erradas que fizemos. Então ela ia atendendo as pessoas e ali foram outras pessoas chegando e virou um local de amor na estrada de Jerusalém. E ali ela atendia, um dia trouxeram um homem com o corpo coberto de lepra. Já não enxergava mais, quase não via.
Os outros homens da casa acolheram aquele homem. Acolheram aquele homem, limparam as suas feridas e atenderam a ele, e ela veio à noite trazer o caldo revigorante para ele. E ela, antes do caldo, depois do caldo, ela vai conversar com ele e fala de Jesus. E ele pergunta: esse Jesus que tu diz é aquele que foi crucificado entre dois ladrões? Sim, é ele. Ele salvou a minha vida. Mas aí, aonde? O que aconteceu com o adúltero? Aonde foi parar o adúltero? O que aconteceu com ele? Ele foi expulso da cidade 2 anos depois, com feridas por todo o corpo, confundido com a lepra, e foi para a casa do caminho. Lá foi acolhido pelos apóstolos João, Pedro, Tiago, e ali ele foi acolhido e tornou-se um cristão. Voltamos na casa da mulher adúltera. E ela conversando com ele, ele fala: eu procurei pela minha esposa. Ela disse a Jesus que ela, no início do casamento, ela vivia um mar de alegria, de felicidade. Logo depois o marido a deixa e vai para as ruas, para as mulheres de vida equivocada, para o álcool, e ela, abandonada, deixou-se seduzir pelo homem que a envolvia, a ave de rapina, aonde ela comete o adultério. Não é, Senhor, para justificar o meu erro, e sim para merecer uma outra chance, ela diz. E ele reconhece, e ela reconhece nele que era o seu marido. Ele conta que a procurou para que dissesse que ele era responsável pela traição dela, pelo adultério. E ela não diz nada. Eu até digo o seguinte: será que eu não jogava o caldo quente no rosto dele? Será que eu ia cuidar das feridas dele? E ela curou os seus olhos, as feridas da lepra, curou as feridas do seu corpo, do seu rosto, tratando dias a fio, como nos diz Amélia Rodrigues, daquele homem que a levou para um sofrimento tão grande. É assim a vida. É assim o nosso modelo e guia. Nós ainda não alcançamos a perfeição para a qual nós fomos criados. É uma grande trajetória. É uma trajetória que nós vamos ter que fazer. Mas a doutrina consoladora nos deu o caminho. Nos deu e nos diz que ele é o modelo. Quando o óculos soltou a perninha. Quando aos que pretendem instruir o homem na lei de Deus e têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso acontece por haverem deixado que o dominasse sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regulam a vida do corpo. Muitos são apresentado como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Não. O tipo mais perfeito é Jesus. O tipo mais perfeito que nos foi dado para o nosso aprendizado é Jesus. Que a gente possa compreender que daí tiramos lições. E que essa tempestade que estamos passando agora, em momentos difíceis, em momentos de dúvidas, em momentos de aflições, em momentos que estamos limpando, como nos disse a lição, que estamos limpando o corpo perispiritual das feridas construídas pelo que sinto, pelo que penso, pelo que falo, pelo que faço. Que a gente, diante das dificuldades que vivemos, a gente não perca nunca a esperança de que ele disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Que ele é um modelo a seguir. Mas como nós queremos, de repente, sairmos das dificuldades, sermos libertados através de uma confissão, através de um sim hoje, de um não amanhã, diante do que nós falamos que está contido na obra citada, passando por vários momentos, matando, roubando, queimando, sendo queimados, adulterando, recebendo o sofrimento do adultério do ente querido,
Quanto roubamos, fizemos a corrupção, fomos corruptos, tiramos o pão da boca de crianças inocentes. A gente pensa roubar dinheiro da merenda escolar. Olha o que é isso, tirar o pão, o alimento da boca de uma criança. Roubar os remédios que vêm para serem vendidos. Quantas oportunidades têm sido dadas para a gente. O Jesus não desiste, ele está tranquilo, dormindo lá no barco. Aí vamos a uma outra passagem. Os apóstolos estavam vindo num barco. E ali eles veem uma fogueira lá na margem do Mar da Galileia, do Mar do Tiberíades, do Lago de Genezaré, que é a mesma coisa. Ali estava tendo uma fogueira. Aí eles veem que é Jesus, já após a morte no corpo pela cruz. Jesus estava ali, na margem. Jesus estava ali assando aquele peixe. E Pedro vai de encontro a ele, reconhece Jesus, vai nu e percebe que tem que colocar a roupa porque tem vergonha. O que isso vem nos dizer? Qual é a roupa que nós temos que vestir para irmos até Jesus? A roupa da humildade, a roupa da simplicidade, a roupa do perdão, a roupa da solidariedade, a roupa do amor. Tirar de dentro de nós, do nosso coração, o ódio, as mágoas, os rancores. É isso que o Natal pede pra gente. É isso. Tá certo que fazer uma ceia, nada contra. Nada contra reunir os familiares numa noite para fazermos um jantar, para jantarmos, que seja um pão, que seja uma comida simples, que seja uma comida... Não importa. O que importa é que a gente não esqueça que Jesus está ali naquela fogueira, assando o peixe. E Pedro reconhece que estava nu, e coloca a roupa. Que roupa nós temos que colocar? E chega diante de Jesus e senta. Jesus estava assando um peixe, que ali chegou naquele momento. Jesus estava assando aquele peixe. E a conversa vai, conversa vem, o churrasquinho de peixe. Aí Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? É isso que Jesus está perguntando para a gente nesse Natal. João, Maria, José, Joaquim, Fernando, Silvio, Valmir, Sérgio, tu me amas? Horaci, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo? Pedro responde: então apacentas as minhas ovelhas, reúna as minhas ovelhas. Quantos de nós estamos em uma família? Nós sabemos que os nossos grandes desafetos estão na nossa família. Cunhado que não fala com a cunhada, sogra, nora que não conversam, filhos com pais em discórdia, enquanto lá fora eu estou distribuindo cestas básicas, lá fora eu estou fazendo um estudo do Evangelho, eu estou apacentando as ovelhas. É o momento do perdão. O Natal significa vestir a roupa, o manto que Pedro vestiu, do perdão, da concórdia, do entendimento. Quantas vezes nós, espíritas, estamos ali no cantinho de uma casa espírita ou de uma casa religiosa, seja ela qual for, apontando o erro do outro,
Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vá e não voltes a pecar. Nós compreendemos isso. Ou é novidade? Não é novidade para a gente. O Espiritismo vem nos trazer a solução de que não é novidade. Vem nos provar que nós podemos fazer o que Jesus fez e muito mais, nem que demore milênios. Mas tem que começar agora. Hoje, aqui está o Código de Sobrevivência na Terra, um livro básico, uma introdução, que é do tamanho de um livro, 1019 questões, e a conclusão, a parte terceira dessa obra magnífica, a parte terceira, nos ensina um caminho para nos tornarmos um homem melhor, para seguirmos esse modelo na menor parte que for, nem que seja agora, nesse mês, que a gente consiga aprender agora. Olhar para aquele companheiro que está ao nosso lado, para o nosso vizinho, perdoar. Quantas mágoas nós trazemos? Eu não digo isso para vocês, eu estou dizendo isso para mim. Eu sou filha de mãe solteira. O meu pai não me reconheceu como filha, não me reconheceu. No registro não tem o nome do meu pai. Eu não conheci o meu pai, ele não quis saber. E eu construí essa mágoa, esse ressentimento em mim durante anos a fio. Anos a fio, por não ter sido reconhecida, por ter sido ignorada, por ter sido criada só com a minha mãe, passando por dificuldades. Minha mãe desencarnou, eu tinha 13 anos, com câncer que a levou em 10 meses. Eu fiquei sozinha, sem pai, sem mãe, sem irmãos. Minha tia Nádia me criou, os filhos dela, a Dilce e a Célia, são meus irmãos. Entendeu? Então a gente tem que aprender a perdoar. Eu perdoei o meu pai, eu perdoei o meu irmão, eu perdoei o meu marido, eu perdoei a minha esposa, ou eu vou cruzar as mãos, vou beber um copo de champanhe, um copo de vinho, pegar a carne gostosa, comemorar o dia do aniversariante, que é a humildade, a simplicidade, esquecendo seus ensinos. E ali Pedro estava. Pedro estava e Jesus ali continuou. Continuou naquele churrasquinho, no churrasquinho do peixe. E a nossa ceia continua. A nossa ceia prossegue. Aí ele pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Tem 2000, vai fazer 2025 anos, segundo o que nos fala que o cristianismo iniciou para nós. Eu tenho quanto tempo de espírita? Eu tenho quanto tempo de cristã? E Jesus está me perguntando pela segunda vez. Perguntou para Pedro pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacentas as minhas ovelhas. E eu continuo sem apacentar. Eu continuo fazendo a discórdia. Eu continuo com mágoas. Eu continuo sem entender por que ele veio, o modelo e guia de outras paragens. Jesus não reencarna na Terra. Jesus encarna na Terra, médium de Deus. Ele encarna na Terra para nos trazer a sua lição libertadora. Estivemos lá com Abraão, estivemos com Moisés, passamos por todos esses processos. Então, apacentas as minhas ovelhas. Esse é o Natal. É apacentar as ovelhas de Jesus. Ele é o modelo, ele veio na carne. Batem à porta de Maria. Já era alta, já era tarde, já bem tarde da noite, era João. Mãe, Pilatos, ele está nas mãos de Pilatos, ele vai ser crucificado. Ele vai ser crucificado. Maria entra no quarto, pega um chale, um manto, imagino eu de ser azul. Coloca aquele manto, vamos. Não vai, mãe, não vai, porque eles vão matar a senhora, avô. E Maria acompanhou tudo aquilo. Segundo pesquisa que fiz aqui e acolá, a cada ponta daquela cruz pesava 20 quilos. E Maria vê no palácio de Anás e Caifás
colocarem a coroa de espinho, daquela planta que chama coroa de espinho, que os espinhos têm desse tamanho, na sua cabeça, derribou na sua cabeça, o sangue escorreu, Maria assistindo. A dignidade dessa mulher, a dignidade de Maria. Os pregos, e ela acompanha ele levando aquela cruz. 20 quilos em cada ponta, 70, 60 quilos ali, naquela outra parte, quase. Quantos quilos? Aquele homem, não importa a pesquisa de 20, 30, 40, 50, não importa. E ela vê colocarem os pregos nas suas mãos. Quebraram todos os ossos de Jesus. Todos. Quebraram todos os seus ossos. Os pregos na sua panturrilha derriou mais o seu corpo. E Maria assistindo tudo aquilo. Maria assistindo tudo aquilo. E Jesus vai em espírito a cada apóstolo para que eles não se rebelassem, para que eles prosseguissem o trabalho. João ali ao lado. E Jesus morre na cruz, e foi logo depois da morte na cruz até Judas. Envolve Judas durante 3 dias. Por isso esteve, quando Maria Madalena vai no túmulo, ele diz, não me toques, porque eu ainda não tive no Pai. Ainda não estive com o Pai. Ele estava envolvendo Judas. Vem, Judas. Provas redentoras te aguardam. Venha comigo para um lugar de refazimento. E levou os outros apóstolos. Então ele vai e pergunta, após tudo isso, eles dispersaram, voltaram à pescaria, voltaram para as suas vidas, e Jesus queria, era o papel deles aqui nos trazer esse evangelho. Nós temos hoje o evangelho de Jesus escrito por eles, cada linha demonstrada, cada lição, depois vem Lucas, vem Paulo, e tantos outros depois. E Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? E Pedro pensa 3 vezes e me perguntou. Quantas vezes Jesus já nos perguntou, tu me amas? Então que a gente possa compreender que Jesus, o modelo, não veio aqui a passeio. Ele veio nos trazer a lição de amor. Kardec vem com toda a pleiade de espíritos que estão aqui nessa obra magnífica, codificar para todos nós e tirar o castigo, tirar o ódio, tirar a culpa. Não é castigo, são provas redentoras. Não é ódio, é perdão. Quantas vezes terei que perdoar? É amor, não é condenação, é responsabilidade, não é culpa. Nós somos responsáveis. Que a gente possa compreender que somos responsáveis. Responsáveis. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Responsáveis pela organização de um mundo melhor. Que esse mundo comece no nosso lar, na nossa família. Que esse mundo melhor comece agora no meu coração, no seu coração. Que esse mundo comece melhor agora em nossas vidas, aceitando as vicissitudes como oportunidades de trabalho, aceitando as provas como um teste que temos que tirar uma nota melhor, não aceitando como um castigo que é expiação. Não. Provas redentoras para o nosso crescimento. E aí sim, possamos dizer, Feliz Natal para todos nós. Jesus nasceu. Tu me amas? Tu me amas? Então ame o mundo. Começando pelo lar. Muita paz a todos. Graças a Deus.